Esse último atendimento, ela já frequentava o Ohana e já tinha sido atendido por Robson há muitos anos, né, Robson? Foi uns 4, 5 anos atrás já. Sim. E assim, era outra pessoa, quando eu a conheci, não tinha conhecimento de nada de espiritualidade, nada de nada, né? Era assim, crua nessa parte espiritual. Hoje ela já tem um conhecimento espiritual, ela e a família toda adentrou a um lugar religioso e estão todos servindo lá de religiosidade, né? E desenvolveram o equilíbrio da mediunidade e da conexão. Mas qual era a questão? Ela teve um relacionamento muito abusivo, a pessoa do relacionamento acabou se envolvendo com práticas de baixo magismo e começou a magiar ela, a magiar a família, e isso gerou repercussões muito profundas. E várias vezes ela foi lá no Ohana para desfazer essas magias, foi buscar pronto-socorro, o próprio Robson já vinha atendendo, mas no momento o que estava mais paralisado era a parte da prosperidade. Então essas magias atuaram nesse nível e aquilo paralisou a vida dela, estava gerando uma escassez que nem ela nem as filhas tinham experienciado antes, era algo novo. E aí, quando a gente abriu o campo, a gente viu o registro de abandono. Ela teve uma juventude e infância muito difícil, porque o pai batia. Então tinha abandono, escassez, muito registro religioso, um voto de pobreza forte e um conteúdo de rejeição. E por conta de todo esse processo que ela passou no relacionamento abusivo, ela, como uma grande médium, com uma captação incrível, co-criadora fortíssima, estava com muito elemental de sofrimento no campo. Outra coisa, cobrador espiritual evolutivo, ou seja, quando o Pacha até durante os atendimentos falou que quando é uma cobrança espiritual evolutiva, o seu mentor fica assim pra você, ó. Bora, se mexe. Pra dizer pra pessoa que ela tem que se mexer. Então, às vezes, o Pacha, eu adorei essa analogia de outro atendimento hoje, que ele falou assim, quando você tá passando por uma cobrança evolutiva, que tem um mentor, é porque você tá olhando pra cá e o mentor tá fazendo isso, fazendo você olhar para outro aspecto. E quando ele faz esse movimento e você está fazendo força, aí dói. Então, quando vem uma cobrança evolutiva, se você é maleável, flexível, você deixa que o movimento da espiritualidade te mostre aquilo que você tem que olhar. Então fica isso, essa analogia maravilhosa que o Pacha trouxe para a gente trazer para os casos de cobrança evolutiva. Se eu tivesse escutado isso anos atrás... Meu pescoço é verdade. Não teria doído. Eu não teria tido tanto torcicola. Tanta dor nesse pescoço aqui, não. Então hoje, o que a gente faz? Tem alguma coisa amarrada? Aí a gente observa a obsessão espiritual, porque assim, as forças contrárias podem amarrar. Até porque a energia draconiana tem controle sobre essa matéria, sobre o sistema. Então você tem que ver se não é obsessão, fazer a desobsessão. Mas depois, se você percebe que tem um processo de cobrança evolutiva, você tem que olhar para aquilo que precisa ser olhado, ser visto. Tem que olhar porque precisa ser visto na sua vida, nos seus aspectos. Aí você interpreta aquilo e a espiritualidade volta a entrar em sinfonia, em fluxo com você, com a sua energia. E aí, qual era o caso dela? Um potencial de cura, uma mediunidade gigantesca. Gigantesca. Mas, dentro do trabalho religioso dela, é proibido ser terapeuta. É proibido cobrar por qualquer coisa que tenha a ver com espiritualidade. E ela fica em conflito, estava em um determinado conflito. Pô, se eu vou para uma área de terapias, eu vou estar contra o espaço religioso que eu frequento, porque lá tudo tem que ser pela caridade. E aí existia esse choque. Esse choque estava paralisando a vida dela. Então houve a manifestação de mentores que falaram, né, inclusive consciências ligadas à religião dela, que falaram que o que ela escolhesse dentro da linha daquilo que serve a Deus estava certo. Tudo que ela escolhesse estaria certo. E aí, nesse processo, foi feito todo o processo com o Pai José, que falou, olha, você pode atender pessoas com orações, com benzimento, com apometria, você pode atender pets, que ela gostava muito de pets, então tem 12 gatos, não sei quantos cachorros, e aí a prosperidade, né, que a gente fala, como é que fica? Vai tudo pros pets e como é que fica para você? Né? Exatamente. Então, falou até que ela poderia atender os pets, e deu todas as orientações, porque assim, ela estava com faca e queijo na mão. Isso é tão legal que ela começou a olhar para mim e começou a dizer, olha, você vai para um lugar maior. E começou a descrever, eu tô vendo muita árvore e tal. Eu digo, eu e meus pais, a gente tem um terreno de 2,5 hectares na serra. E eu tenho um plano realmente de... Ela viu o que ele tinha me falado uns 2 dias atrás. Ela viu no campo. Eu digo, olha, tá vendo isso?
Esse seu dom é para você estar ajudando as pessoas, curando as feridas emocionais, acessando. Isso não pode estar paralisado. Então ela estava trabalhando com a parte de culinária, sendo que ela tem um dom de curar as pessoas assim, imensurável. Então assim, foi muita cirurgia de consciência, mas a gente ainda via que o conteúdo religioso e a crença era muito forte. Então ela precisava reconhecer que isso é serviço. E eu falei para ela, olha, esse celular aqui que eu estou gravando, se eu posso falar para a Samsung que eu sou terapeuta holístico, faço caridade, eles vão me dar o celular, porque isso aqui... Isso aqui a gente está fazendo de graça, a gente está gravando relato que traz conhecimento. Eu faço live no celular, eu gravo rios, eu gravo aqui no YouTube. Olha a estrutura aqui de casa, do escritório, os cristais, eles vão me dar de graça? Não! Eu preciso ter a compreensão dessa energia de troca. As ervas que eu utilizei, a água de coco, tudo que está aqui, a água, tudo foi custo, recurso. Esse sofá aqui foi caro. Tudo é terra. Então você precisa cobrar pela sua hora. E aí o Pai José falou o quê? Quanto vale a hora de um trabalho de cura? Quanto vale a hora de quando o Pai José me atendeu, quando eu cheguei no fundo do poço, tomando 5 medicações psiquiátricas, sem ter esperança na minha vida, que o Pai José estalou os dedos, tirou cambada de coisa que estava no meu lombo, de espírito obsessor, de entidade, e eu voltei a sorrir. Tem como precificar isso? Não tem. Então o valor que a gente oferta como energia de troca, ele sempre será simbólico. Sempre será simbólico. Então você não tem que ter culpa por cobrar, porque esse valor é simbólico. Porque essa energia de cura, ela não tem preço. O valor do seu tratamento pode ser uns 100, 200 mil reais, porque você tira uma vida do buraco. Tudo que eu ganhei de prosperidade depois nunca teria acontecido porque eu não teria linha temporal. Então aquele valor que foi ofertado foi o valor pela hora do terapeuta e é uma oferta simbólica. Então vocês precisam, que tem dificuldade de cobrar, terapeutas, enxergar dessa forma, que você está ofertando a sua hora para você ter sua qualidade de vida. E à medida que a sua agenda lota, você vai podendo reajustar, porque queira ou não, a crise está grande, tudo dos preços está subindo. E você precisa também investir na estrutura do seu atendimento, na sua capacitação e na sua saúde holística. Um terapeuta não pode parar nunca de se capacitar, de se cuidar e de investir na estrutura do local onde ele atende, para se defender, para estar sempre bem, na sua alimentação. Então é uma vida que é um sacerdócio. Eu até brinquei, eu achei interessante, que eu disse, a vida do terapeuta é um sacerdócio, porque ele precisa estar bem para poder atender. Só que dentro desse sacerdócio ele tem que inserir também outra componente que não tem na religião, que é o equilíbrio, que é o lazer. Então o terapeuta ele tem que ser equilibrado em tudo, tanto na disciplina quanto também no equilíbrio do lazer, no descanso, na alimentação, no convívio social, porque se ele desequilibrar em detrimento, o campo energético dele vai falar, porque o nosso corpo precisa desse equilíbrio. Como é que eu vou cuidar do outro se eu tô aqui capenga? Isso, não tem como. Se eu não tô feliz, se eu tô doente, se eu tô com dificuldade financeira, se eu não tenho o que comer. Eu não tenho prosperidade para ativar a prosperidade, eu não tenho essa frequência em mim. Não faz sentido. Então, o terapeuta, ele precisa ser o exemplo daquilo que ele professa. Então, olha que profissão louvável, a disciplina que nós temos que ter com o nosso pensamento e sentimento. A gente não pode pisar fora da linha, gente. Pisou fora da linha, cobrança é certa. Fez algo que não é ético, que está fora de uma cosmoética, um pensamento, cobra. Então é uma profissão que tem que ser valorizada e nós precisamos nos valorizar. E a gente tentou plantar essa luz no coração dela, para que ela entendesse que ali seria um caminho para ela resolver a prosperidade dela, para ela resolver a autoestima. Tudo que estava paralisado estava dependendo de que ela olhasse para aquele dom e frutificasse. E saísse daquela casa de crenças e dogmas, daquele espaço religioso que condenava qualquer tipo de atendimento espiritual com energia de troca. Fizemos a nossa parte, trabalhamos, ela é muito sensitiva, sentiu as energias, né? Quis olhar tudo aqui, o altar, os pontos de força, e fizemos a nossa parte, mas vai depender muito do coração dela se desvencilhar dessas amarras dogmáticas e tomar as rédeas do dom divino que foi dado para ela por esse universo, por essa espiritualidade, para que ela possa ajudar outras consciências. Então, esse foi o nosso último atendimento dessa grande maratona que eu e o Robson fizemos. Um grande abraço a todos. Tchau.